Olha, para quem está de olho na carreira de engenharia civil no Brasil, ou quem já está no meio do curso, tem uma pergunta que não quer calar, né? Será que essa profissão está mesmo em crise? Vamos investigar isso juntos. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. A gente ouve muito por aí sobre desvalorização, salários baixos para quem está começando, um mercado meio incerto, mas será que a história é só essa mesmo? Bom, vamos entender isso aqui. Essa citação da engenheira Mariana Burrato, ela resume uma frustração que, nossa, é muito comum. É o seguinte: existe uma lei que define um piso salarial para engenheiros contratados como o CLT. Só que o mercado, como ela mesma diz, é esperto. E o que muitas empresas fazem para contornar isso? Elas criam vagas de analista, de assistente, pedem um diploma de engenharia, mas pagam bem abaixo do piso legal. Complicado, né? E é justamente essa questão do salário que alimenta toda essa narrativa de que a profissão está em declínio. A sensação que fica para muita gente é, poxa, depois de 5 anos ralando na faculdade, o reconhecimento financeiro não vem, pelo menos não no comecinho da carreira. Mas é aqui que a história ganha outros contornos. Porque, ok, essa frustração é real, é válida, mas vamos deixar um pouco de lado o achismo e olhar para o que os números, os dados frios, realmente mostram sobre o panorama da profissão. Então se preparem, porque agora a gente entra nos dados que podem surpreender. Um mini censo recente do Confea, de 2024, que ouviu quase 50 mil profissionais, pintou um quadro, digamos, bem diferente do que a gente costuma ouvir por aí. E o primeiro número já chega com tudo, 92%. É isso mesmo, essa é a taxa de emprego entre os profissionais que são registrados no sistema Confea-CREA. Gente, é um número altíssimo. Ok, ter emprego é uma coisa, mas e a satisfação com o trabalho? Bom, o estudo também perguntou isso. E o resultado? 2 em cada 3 profissionais, ou seja, 67%, dizem que estão satisfeitos com o mercado de trabalho na sua área. E se a gente abrir ainda mais o leque e olhar para a vida como um todo, o número é ainda mais expressivo. 80% dos profissionais se declaram satisfeitos, dando uma nota média de 8, de 0 a 10, para a qualidade de vida. Nada mal, hein? E quando a gente olha o detalhe do gráfico, a coisa fica ainda mais clara. A taxa de desemprego na área é de apenas 4%. 4%? Isso é muito abaixo da média nacional. Ou seja, os dados apontam para uma estabilidade que essa narrativa de crise simplesmente passa por cima. Tá, peraí. Então, como é que pode? De um lado, uma frustração gigante com os salários de quem está começando, e do outro, esses números altíssimos de emprego e satisfação. Onde é que está a desconexão? A resposta, pessoal, está na jornada, na evolução da carreira. E este gráfico aqui, ele é a chave para a gente entender essa história toda. Reparem só na renda de acordo com o tempo de formado. Para quem tem até 5 anos de carreira, 41% já ganham mais de 5 salários mínimos. Agora, olha o pulo. Para quem tem mais de 10 anos de experiência, esse número salta para 67%. A conclusão é bem clara, né? A renda cresce e cresce bastante com o tempo. A dificuldade do começo não é o retrato final da carreira. Tudo isso nos leva a uma conclusão que é fundamental. O caminho para o sucesso na engenharia civil mudou. Aquele modelo antigo, sabe? Focado só no emprego de carteira assinada, no CLT, ele está sendo complementado e, em muitos casos, até substituído por outras formas de atuar. É como se existissem 2 caminhos hoje. O tradicional, do CLT, ainda existe, claro, mas ele esbarra naqueles desafios do piso salarial que a gente viu. E aí surge um novo caminho, que valoriza muito mais o empreendedorismo, a atuação como PJ, a especialização em nichos específicos, e esse novo caminho, claro, exige um novo tipo de profissional. E é aqui que o jogo vira. Porque hoje, só o diploma, a parte técnica, já não basta, é o ponto de partida. O que realmente vai diferenciar um profissional de sucesso é a capacidade de conversar com o cliente, de negociar, de gerenciar conflitos e, principalmente, ter uma mentalidade de dono do próprio negócio, de empreendedor. E essa cabeça de empreendedor encontra um campo fértil em nichos que estão bombando. Pensem só, reformas. É uma necessidade que nunca acaba. Inteligência artificial, que já está aí otimizando orçamentos, cronogramas, laudos técnicos que são obrigatórios por lei para condomínios e tratamento de patologias, que é aquele serviço urgente, super especializado e muito bem valorizado. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para uma tendência gigante. Uma verdadeira onda que está redesenhando a indústria inteira. A gente está falando de sustentabilidade, ou, no jargão do mercado, ESG.
ESG não é só uma sigla bonita ou papo de marketing. E não é só sobre ser verde. É uma estratégia de negócio de verdade. É sobre como uma empresa lida com seus impactos no meio ambiente, como ela trata seus funcionários e a comunidade e como ela é administrada. E na construção civil, isso se traduz em vantagens muito, mas muito concretas. Processos mais inteligentes reduzem custos. Práticas sustentáveis podem gerar incentivos fiscais, como o IPTU verde. Para o cliente, significa mais conforto dentro de casa. E na hora de vender, é um argumento fortíssimo que faz o imóvel valer mais. Beleza. Então, juntando todas essas peças, como é que fica o projeto de uma carreira de sucesso na engenharia civil hoje em dia? Olha, o mapa da mina pode ser resumido em 4 passos bem práticos. Primeiro, no começo, o foco tem que ser em ganhar experiência, mesmo que o salário não seja dos sonhos. Segundo, é fundamental dominar as soft skills, comunicação, gestão, negociação. Terceiro, tem que virar a chave e pensar como um empresário e não só como um empregado. E quarto, e talvez o mais importante, mirar em nichos que têm futuro, como os ligados à tecnologia e à sustentabilidade. A conclusão, então, é que a engenharia civil não está morrendo. Longe disso. Ela está passando por uma transformação profunda. E o profissional que entende isso, que se adapta a essa nova realidade, ele não só sobrevive, como decola. Então, a questão de verdade não é se a engenharia civil ainda vale a pena. A pergunta que fica é: os profissionais da área estão prontos para construir esse novo futuro? Porque o futuro já chegou, e a oportunidade está aí para quem quiser agarrar.